Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, sou aluno da 12ª edição do programa Starter de Desenvolvimento de Software da GrowDev, e nessa breve apresentação irei falar um pouco sobre sistemas operacionais. Nesse primeiro slide, vocês podem ver alguns exemplos de sistemas operacionais disponíveis no mercado, mas hoje vamos apontar algumas diferenças que existem entre dois desses sistemas, que são bastante populares nos computadores dos dias atuais, o Windows e o Linux. Primeiramente, precisamos saber o que é um sistema operacional. O sistema operacional é um software ou um conjunto de softwares cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware até programas de terceiros, estabelecendo assim uma conexão entre o computador e o usuário. Agora que já vimos basicamente a definição de um sistema operacional, vamos falar um pouco sobre dois deles, que, como foi dito no início dessa apresentação, são muito presentes nos computadores atualmente, o Windows e o Linux. O Windows é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft para computadores e dispositivos móveis. Ele começou a ser projetado em 1981, mas foi apenas em 1985 que a sua primeira versão oficial foi lançada, sendo chamada de Windows 1.0. Desde então, o Windows evoluiu bastante em termos de funcionalidades, design e eficiência. Hoje, ele já conta com dezenas de atualizações, sendo algumas das mais conhecidas o Windows 95, o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 e, mais recentemente, o Windows 11. Vamos falar de algumas curiosidades sobre o Windows. A primeira delas é que a primeira versão do Windows pesava apenas 1 megabyte. Isso mesmo, você não escutou errado, é 1 megabyte mesmo. Nem preciso dizer o quanto isso seria inviável hoje em dia, né? Já que um simples documento em PDF pode passar facilmente desse tamanho, que dirá um sistema operacional completo. Uma outra curiosidade sobre o Windows é que um dos seus recursos mais tradicionais, o menu iniciar, era chamado de System durante os testes iniciais e fez sua estreia no Windows 95, que foi lançado em 1992 e vendeu mais de 40 milhões de cópias em um ano, sendo considerado um grande sucesso na época. Agora vamos conhecer um pouco sobre o Linux. O Linux é um sistema operacional criado por Linus Torvalds no início dos anos 90 na Finlândia. Esse sistema é composto principalmente pelo kernel, que é um código de software que estabelece a comunicação entre o hardware de um computador e seus processos. Seu principal diferencial é o código-fonte aberto, o que significa que o usuário pode usar, copiar e alterar o software como bem entender. Falando um pouco agora sobre curiosidades do Linux. O seu núcleo, chamado de kernel, conforme vimos anteriormente, tem mais de 22 milhões de linhas de código, e Linus Torvalds tinha apenas 21 anos de idade quando escreveu sua primeira versão. Outra curiosidade é que o rover Perseverance, da NASA, que foi enviado para Marte no dia 30 de julho de 2020 e explora a superfície do planeta vermelho desde 18 de fevereiro de 2021, é controlado pelo sistema operacional Linux. Agora vamos listar algumas diferenças entre o Windows e o Linux. A principal delas é o acesso ao código-fonte, que, como foi dito anteriormente, o Linux permite não só o acesso, como a modificação de seu código, enquanto o código-fonte do Windows é fechado, ou seja, não permite o acesso ao seu código pelo público geral. Uma outra diferença marcante é que a licença do Windows é restrita, ou seja, só é válida para uma máquina. Se o usuário quiser instalar o Windows em um segundo computador, terá que pagar por uma nova licença. Já com o Linux, é possível realizar o download de uma cópia de distribuição simples e instalar em quantas máquinas o usuário desejar. Outra diferença é que a própria Microsoft disponibiliza o serviço de suporte e manutenção para o Windows caso haja necessidade, enquanto com o Linux é necessário contratar um serviço terceirizado para realizar o suporte no sistema operacional. Outra diferença
é que no Windows as linhas de comando não têm muita utilidade, já que praticamente tudo no computador pode ser acessado simplesmente através de um clique ou duplo clique do mouse no ícone da pasta ou do aplicativo. Já o Linux é inteiramente dedicado às suas linhas de comando, podendo-se fazer absolutamente tudo através delas. E por fim, o Windows possui inúmeros softwares, mas todos espalhados pela internet. Não há um local específico para se localizar esses softwares, mas no Linux a instalação de softwares é centralizada, ou seja, todos os pacotes necessários para a plataforma podem ser encontrados em um único lugar, não sendo necessária a procura pela internet. Bom, então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado a todos por terem me escutado até aqui. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até mais.